disso que você está falando daqui a pouquinho, tá? Porque agora a gente vai falar sobre o técnico do Corinthians. Técnico do Corinthians? Pois é, né? A informação que o nosso setorista Thiago Salazar apurou é de que o desfecho mais próximo é com o Ramon Dias. O Timão tinha conversas bem alinhadas com o Fábio Carille, mas deu um prazo até hoje para o treinador se resolver com o Santos. Como essa saída da Vila não aconteceu, a tendência é da chegada do ex-comandante do Vasco no Parque São Jorge. Você vê que a questão do mercado no futebol é assim mesmo. O Corinthians estava, vamos dizer assim, negociando com esses dois treinadores. Me dá a entender, pela apuração do Thiago Salazar, que a preferência era pelo Carille, mas que ele deveria se resolver com o Santos. E aí agora, então, o plano B vira o plano A, que é o Ramon Dias. O que vocês acham disso? Bom, Ramon Dias, 43 jogos pelo Vasco, 18 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Não é um treinador que me chama atenção para falar assim, pô, esse Corinthians vai mudar da noite pro dia, eu vou trazer algo novo, vou mexer com a cabeça desses jogadores. Não é um treinador que eu penso que vai mudar todo esse... Carille, da mesma forma, gosto muito do Carille, falei aqui ontem, é um cara muito trabalhador, mas com esse Corinthians de hoje é muito difícil. E hoje, motivacional, não adianta. Esse negócio de trazer um treinador motivacional, não é trabalho. O Corinthians hoje nós precisamos ver coisas diferentes, jogadas, programar, alguma coisa diferente, é tudo a mesma coisa. Eu não sei se o Ramon Dias, o Carille ou qualquer outro conseguiria extrair coisas a mais desse atual elenco do Corinthians. Por isso, né, todo mundo está percebendo, uns mais cedo já perceberam, outros estão percebendo agora, que o time do Corinthians é muito limitado, para não dizer que é ruim. Pra gente não ser grosseiro aqui e falar que é um time duro pro torcedor ouvir isso, né? O time do Corinthians é ruim, é horroroso, como muita gente vem falando, mas é limitado. A palavra certa para não ofender é um time limitado tecnicamente. Para isso, teria que chegar um treinador que conseguisse fazer com que esses jogadores descobrissem que eles podem dar alguma coisa a mais que eles nem mesmo descobriram ainda. Tá muito difícil pro Corinthians sair dessa situação. O Campeonato Brasileiro parece que é longo, mas passa rápido. E se você vai demorando para sair da onde está, fica muito mais difícil, o nervosismo aumenta. Não sei não, cara. Você pode botar um pool de grandes treinadores do mundo com esse time do Corinthians, eu acho que não muda muita coisa. Mas será que não foi o fato do Ramon ter também tirado o Vasco daquela situação ano passado, de repente, que a gente tem que olhar para a realidade do Corinthians, né, Paulo? A gente tem que olhar que a realidade do Corinthians hoje é sair da zona do rebaixamento. Mas tem pressa. Como que esse treinador vai fazer um trabalho imediato nessa equipe do Corinthians? Nenhum vai fazer. Por isso, até antes do derby, eu tava falando assim, deixa o Antônio aí, porque agora, perdeu o clássico do jeito que perdeu, a torcida é impaciente, não tem jeito. Agora, um treinador que já tem um histórico no cenário brasileiro não tão bom, não sei se é a pessoa certa. Eu acho que, para a realidade do Corinthians, o Carille seria o nome ideal. Eu só acho que fica um pouco esquisito, e por isso que o Carille teria que se resolver com o Santos, porque quando o Carille foi contratado pelo Santos da primeira vez e foi mandado embora de um jeito injustificável, ele mesmo ficou com aquela sensação de que um dia teria que voltar ao Santos para completar o trabalho que ele começou. E isso aconteceu. Ele voltou, ele abriu mão de dinheiro no Japão, de tranquilidade, de paz, de pressão zero, para chegar a um Santos na segunda divisão e levar o Santos de volta à divisão de elite. Não, e tem outra coisa. Então como é que de repente Alex, vai abandonar o barco e vai pro rival do Santos? Tem outra coisa, porque a torcida do Santos, os dirigentes do Santos seguraram o Carille na fase ruim que estava o time. Seguraram, sim. Porque por muito menos já podiam ter mandado embora. E seguraram ele lá. E agora começou a vir a vitória. Então, é uma questão também que delicada. Ele tem que pensar. É delicado. Não é pode simplesmente, vou pro Corinthians não, e o Santos nessa. É isso aí. Você não pode tratar o Santos como se fosse qualquer coisa, pelo contrário. Então, por isso que é difícil o Carille deixar o Santos, por todo esse histórico dele no clube, e de repente, vou pro Corinthians porque o Corinthians me chamou. Pô, o que é isso? Né? Vamos devagar. Então, o Corinthians realmente está numa situação bem difícil. A gente tem que lembrar também, né, que o Ramon está livre no mercado. Isso é uma vantagem para ele. É uma vantagem. O Corinthians teria que pagar aí um valor também e não está podendo pagar, né, Paulo? É isso que eu tô falando. Pagar. Não está podendo pagar e vai ter que pagar o Antônio. E vai ter que pagar o Antônio. Porque o Antônio, eu creio que é treinador estrangeiro e você não pode parcelar.
Você tem que pagar já de imediato. Ou fazer um acordo, né? Então tem que pagar o Antônio e tem que contratar um outro. Fora os outros que estão pagando a Mano Menezes, tem que pagar todo mundo. É isso aí. E aí vem o treinador com um monte de gente também, né? Pois é. Então é muito difícil essa situação do Corinthians. Não sei o que o presidente, o Augusto, está pensando, mas olha... Tá difícil o cenário. Tá muito difícil. E essa questão também das pichações? Vocês estavam comentando, né? Mas falando um pouquinho mais sobre isso também. A gente entende... É uma forma que o torcedor encontra de se manifestar e mostrar a sua insatisfação. Agora, o problema é o conteúdo do que está ali escrito. Eu concordo com o Paulo. Acho que você escolheu o Yuri Alberto como o principal culpado da fase do Corinthians. É pouca inteligência fazer isso. E você colocar a pressão dizendo que agora... Né, tipo assim... Eu acho complicado, não vai ajudar em nada, não vai ser isso que vai fazer com que os jogadores do Corinthians joguem melhor, não vai ser. Vai ser sim, eu já passei por isso. Muda time isso? Muda, o jogador já começa a pensar 2 vezes, é melhor do que bater. Mas escolher é melhor do que certo? pegar, parar o ônibus, partir pra cima de jogador. Isso aí é pacífico ainda. Vamos às informações do Corinthians, quero começar falando do Gustavo Mosquito e do Arthur Souza. O corintiano não tem um dia sequer de paz. Não tem um dia sequer de paz. O Arthur Souza, os atacantes Arthur Souza e o Gustavo Mosquito ingressaram com ação na Justiça do Trabalho nesta quarta-feira, pedindo a rescisão contratual com o Corinthians. O vínculo do Arthur com o Corinthians vai até setembro do ano que vem. Já o de Mosquito foi renovado no ano passado até o fim de 2026. A defesa de ambos alega que o clube não vinha depositando parcelas do fundo de garantia por tempo de serviço. No caso do Arthur, o débito viria desde a assinatura do contrato em novembro de 2020. Desde novembro de 2020 que o Corinthians não paga o fundo de garantia para o Arthur Souza. Já seriam mais de 40 parcelas em aberto. Em decisão proferida nesta quarta-feira, o juiz Samuel Batista de Sá, da 39ª Vara do Trabalho de São Paulo, determinou que o Corinthians se manifeste sobre o caso de Arthur Souza em até 5 dias. Ainda não há mais detalhes sobre o processo do Mosquito. O pedido de rescisão do Mosquito foi noticiado inicialmente pela Rádio Bandeirantes, pelo repórter Pedro Ramiro. O atacante disputou 27 partidas nesta temporada, sendo titular do clássico contra o Palmeiras na última segunda-feira. Aos 26 anos, o Mosquito soma 176 jogos com a camisa do Corinthians. Já o Arthur Souza vinha ficando na reserva do Timão. A última partida disputada por ele foi contra o Atlético Paranaense em 23 de junho. Formado nas categorias de base, ele tem 5 partidas e 1 gol, um gol como profissional. Ele fez um golaço contra o São Paulo como profissional. O Corinthians ainda não se manifestou sobre os processos. Mas a verdade é que o Arthur Souza e o Mosquito não jogam mais pelo Corinthians. Justamente no dia em que o CEO do Corinthians foi apresentado, o Fred Luz, foi apresentado também o Pedro Silveira como diretor financeiro, e ambos disseram, o Pedro Silveira, diretor financeiro, disse o seguinte, esse é o CEO, o Fred Luz, né? O Pedro Silveira disse o seguinte, que quando a primeira medida que ele vai tomar quando o Corinthians receber o dinheiro da televisão, o dinheiro adiantado da televisão, 150 milhões de reais, que o Corinthians vai receber dos direitos de televisão adiantados, vai ser colocar a casa em ordem, vai ser pagar antecipado, vai ser pagar os direitos de imagem dos jogadores que estão atrasados, vai ser pagar o que deve aos jogadores. A primeira medida em que ele vai tomar, justamente no dia em que o Corinthians anuncia o CEO, anuncia o diretor financeiro, tomando medidas para botar a casa em ordem, né? Dois profissionais que vão tentar sanar a dívida do clube de mais de 2 bilhões de reais. O Corinthians toma mais um tiro no pé, que é essa questão aí do Mosquito e a questão do Arthur Souza. O corintiano não tem um dia sequer de paz. Bom, a boa notícia para o torcedor corintiano é que você, torcedor corintiano, por falar nisso, você, torcedor corintiano, vai sentir falta do Mosquito? Vai sentir falta do Arthur Souza? O Arthur Souza praticamente não era aproveitado, né? Mas foi campeão da Copinha.
Vai sentir falta do Mosquito? Como é que você recebe esta informação de que os jogadores vão entrar, já entraram com pedido de rescisão de contrato e não vão jogar mais pelo Corinthians? A boa notícia para o torcedor corintiano é que o Corinthians encaminhou a contratação do meio-campista Alex Santana, do Atlético Paranaense. Os clubes trocaram documentos antes da oficialização do acordo, estão, portanto, nos últimos detalhes para que o Corinthians anuncie o Alex Santana como reforço do Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro. Aos 29 anos, o jogador tem contrato com o Atlético Paranaense até julho de 2026. O Corinthians deve comprar 100% dos direitos econômicos do Alex Santana e assinar contrato por 3 temporadas. O valor da transação não foi anunciado, não foi revelado. O Corinthians, o Alex Santana foi revelado pelo Internacional e soma passagens por Criciúma, Guarani, Paraná Clube, Botafogo e antes de defender o Atlético Paranaense. O Corinthians tem um interesse antigo no Alex Santana, né? Tem um interesse antigo no Alex Santana e precisa de jogadores para o meio de campo, precisa de jogadores de volante e por isso o Corinthians está contratando este jogador. O Corinthians também tem outros jogadores que gostaria de contratar, por exemplo, o meio-campista Charles, do Midland, da Noruega, é um jogador que está na lista de contratações do Corinthians, do Midland da Dinamarca, o Charles, do Midland da Dinamarca, é um jogador que está na lista de contratações do Corinthians. O Hugo Souza já foi contratado, já foi inclusive apresentado pelo Corinthians, né, como reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro, o goleiro Hugo Souza. O Corinthians também tem interesse na contratação do Borja, lateral esquerdo do Sport Braga, é outro jogador que interessa ao Corinthians, e o Corinthians tem interesse também no Brian Rodrigues, atacante Brian Rodrigues, uruguaio, Brian Rodrigues. Mas a primeira proposta que o Corinthians fez para o Brian Rodrigues foi uma proposta muito baixa e considerada ridícula pelo América do México. O Corinthians deve fazer uma nova proposta para tentar a contratação do Brian Rodrigues, jogador da seleção uruguaia. Mas o América do México quer 6 milhões de dólares para negociar o jogador. E a primeira proposta do Corinthians, não foi revelada qual é a proposta, mas foi uma proposta muito baixa. A respeito do técnico do Corinthians, o Ramon Dias está cada vez mais perto do Corinthians. Deve ser anunciado como técnico nas próximas horas. Ramon Dias, o experiente Ramon Dias, de 64 anos, campeão da Libertadores com o River Plate. Tem no currículo outros títulos nacionais com o clube argentino. No Brasil, passou pelo Botafogo e pelo Vasco da Gama, que foi o seu melhor trabalho. Ele livrou o Vasco da Gama do rebaixamento no ano passado. O plano A do Corinthians era o Fábio Carille, mas o técnico está empregado no Santos e não conseguiu se desligar do time da Vila Belmiro. O Corinthians queria que o Fábio Carille se desligasse do time da Vila Belmiro, para não entrar em atrito, não se indispor com o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que por sua vez não quis liberar o treinador para o Corinthians. Com isso, o Fábio Carille está cada vez mais distante do Corinthians e o Ramon Dias está cada vez mais próximo do Corinthians. O Ramon Dias deve ser anunciado nas próximas horas como técnico do Timão. O Ramon Dias disputou também o Campeonato Mundial de Clubes com o Al Hilal e eliminou o Flamengo do Vitor Pereira na competição, né, em 2023. O objetivo do Corinthians é que o Ramon Dias já esteja no comando da equipe nesta quinta-feira contra o Vasco. Mas antes disso, vai ter que resolver uma pendência burocrática, porque o nome dele continua registrado no BID da CBF como técnico do Vasco. À época houve um imbróglio na saída dele, do Vasco, ele disse que foi demitido, o Vasco disse que ele pediu demissão, e aí ficou aquela história de quem é que paga a multa rescisória e etc. E, por enquanto, a verdade é que, por enquanto, o Corinthians está sendo comandado pelo Rafael Larucci, que é técnico do Sub-20. Até outro dia era técnico do Sub-17. E agora está comandando o time profissional. Então, veja você como está a situação do Corinthians nesse momento. O Corinthians, mas está bem próximo do Ramon Dias. O Ramon Dias deve ser anunciado como técnico. Ele e o Emiliano Dias, que é o seu filho,
Na verdade, quem comanda os treinamentos é o Emiliano Dias. O Ramon Dias fica tomando conta da gestão do grupo, e o Emiliano Dias é quem comanda os treinamentos. Pelo menos foi assim no Vasco da Gama e foi assim também no Botafogo, os clubes pelos quais ele passou aqui no Brasil. É o Corinthians, perto de um novo técnico, é o Corinthians. Fiel torcida, uma ótima noite a todos. Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso timão. Já chega deixando seu like humilde, se inscreva no canal, é de graça, e me digam a cidade que vocês moram pra mim responder geral. Negócio fechado, o técnico argentino Ramon Dias é o novo treinador do timão, é isso mesmo. A ideia do Augusto Melo era fechar com o Carille, só que o presidente do Corinthians deu um prazo de resposta ao treinador do Santos, atual Carille, até hoje, e o Carille não respondeu, e sendo assim, o Augusto Melo virou a página e colocou Ramon Dias como plano A, e o treinador argentino gostou, e agora falta detalhes para o treinador assumir o timão a qualquer momento. É isso mesmo, inclusive, há uma grande expectativa do técnico argentino assumir o Corinthians amanhã. É isso mesmo, o Corinthians tem uma partida contra o Vasco, só que ainda o treinador argentino está com o nome registrado no BID, só que isso aí, para a diretoria do Corinthians, acredita que é uma coisa fácil de resolver. E aí, galera, o que vocês acham sobre esse negócio fechado envolvendo o Ramon Dias e o Corinthians? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Tem também um acerto do volante do Atlético Paranaense, Alex Santana, muito bom jogador, é um atleta assim muito versátil, é um atleta polivalente com a cara do Corinthians. Quero saber o que vocês acham dessa contratação. Ele chega para ser titular ou ele chega para compor o elenco? Deixa aqui nos comentários, é muito importante a opinião de todos vocês e deixei a grande informação para o final do vídeo. Isso porque o atacante uruguaio Brian Rodrigues também está na mira do Corinthians. Lembrando que o América do México, clube detentor dos direitos do atleta, aceita negociar o jogador. E assim, o Corinthians vai receber uma cota muito boa de televisão, né? Vai chegar uma boa grana e o Augusto Melo está pensando em investir esse dinheiro na contratação desse jogador. Quero saber de vocês, galera. O que vocês acham do Brian Rodrigues chegar aqui no Corinthians para qualificar ainda mais o setor ofensivo? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiel. Qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!